Boa noite, irmãos. Hoje a nossa meditação será no livro de 2 Reis. 2 Reis, capítulo 18. Quando nós lemos esse capítulo, nós percebemos que ele fala da restauração do povo de Israel, a sua volta, ou o seu retorno para uma vida voltada para Deus. Porque até então o povo havia deixado Deus e substituído Deus por outros deuses, por ídolos, mas agora estava abandonando os ídolos e regressando para Deus. Vemos também, com muita clareza nesse texto, que o inimigo não fica feliz quando tomamos uma decisão como essa. Com tudo isso que estava acontecendo na nação de Israel, logo a nação se depara com um grande desafio, como o surgimento de uma nação inimiga, como enfrentar um inimigo maior e mais poderoso do que ele. O que deveriam fazer? Render-se? Desistir dessa ideia de servir a Deus de todo o seu coração? Fechar de novo as portas? Se entregar? Ou deveriam continuar firmes? Continuar confiando em Deus? No meio de toda essa agitação que nós lemos nesse capítulo, no meio de todo esse caos, de toda essa tormenta, um homem se destaca, o rei Ezequias. Diga-se de passagem, a sua vida deve servir de inspiração para cada um de nós. Ele foi um exemplo de homem de fé, uma fé firme, uma fé inabalável, uma fé sempre abundante na obra do Senhor. Por isso, olhando para 2 Reis 18, nós queremos destacar a fé destemida do rei Ezequias. A fé destemida porque a sua fé o motivou a agir com coragem, e foi necessário muita coragem para realizar tudo o que o rei Ezequias realizou. Então nós vamos destacar a fé destemida do rei Ezequias, porque ele confiou tanto em Deus que a sua fé lhe encheu de coragem. Note bem os versículos de 5 a 7 de 2 Reis 18, onde nos diz assim: confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Ou seja, o rei Ezequias conquistou diante de Deus uma certa notoriedade. Ele confiou tanto em Deus que não houve igual a ele nem antes e nem depois. Ele foi um marco. A sua vida foi um exemplo de um homem que confiou totalmente em Deus, plenamente em Deus. Uma fé destemida, corajosa e inigualável. Tanta foi a sua fé que o versículo 6 completa esse pensamento dizendo: porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Assim, como resultado, foi o Senhor com ele. Por onde quer que saía, ele lograva bom êxito. Ele se apegou tanto a Deus, a sua confiança foi tamanha no Senhor, que Deus também se voltou para ele. Foi com ele. E por onde quer que ele saía, Deus estava do seu lado. E ele então alcançava bom êxito. Ou seja, o sucesso em todos os seus empreendimentos. Então aqui fica o destaque de um homem que confiou em Deus, teve uma fé destemida, e essa fé destemida lhe deu coragem para mudar. Note bem que a realidade na qual ele estava vivendo era uma realidade ruim, assustadora. Veja que no versículo 4 ele precisou lidar com os altos, as colunas, os postes ídolos, a serpente de bronze que Moisés havia feito, porque Israel queimava incenso em todos os lugares, até diante dessa serpente de bronze, chamando ela de Neustã, desconhecido, um Deus desconhecido, ou qualquer outro Deus. A realidade na qual o Ezequias começou a governar era triste para o seu povo, porque o povo tinha virado as costas para Deus. Tinha imagem de adoração para todo lado em Israel.
Enquanto isso, enquanto o povo adorava todo tipo de imagem, de escultura, as portas da casa de Deus se encontravam fechadas. A idolatria de Israel era tanta, que até a serpente, nós notamos no versículo 4, a serpente de bronze que Moisés havia feito há mais de 700 anos atrás, ainda continuava sendo adorada. Então, diante de toda essa realidade caótica, de um povo que virou as costas para Deus e que estava agora colhendo a ira de Deus, o rei Ezequias percebeu que a vida do seu povo, assim como a sua vida, só iria melhorar se uma mudança começasse a acontecer naquele momento, no seu relacionamento com Deus. Parece até que o rei Ezequias estava diante daquela questão levantada por Josué, em Josué 24:15, quando ele convoca toda a nação de Israel e, olhando para a nação, diz: escolhei hoje a quem vocês vão servir. Se aos deuses que vossos pais serviram na terra do Egito, ou se aos deuses dos moradores na terra na qual nós estamos habitando agora. Mas saibam que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nesse caso, olhando para a 2 Reis 18, nós notamos que o rei Ezequias fez a escolha certa. E ele precisou de muita coragem para tomar essa decisão, para escolher mudar o rumo da sua vida, dar uma virada radical na direção para o qual estava indo ele e a sua nação, se afastando cada vez mais de Deus. Era necessário muita coragem. Mas como nós afirmamos no início desse devocional, a fé do rei Ezequias, a fé e a confiança que ele tinha em Deus, era uma fé destemida, corajosa, valiosa, poderosa, ativa. E de certa maneira, quando lemos tudo o que ele realizou para restaurar sua nação aos caminhos de Deus, é uma leitura empolgante, é encorajadora. Nós encontramos tudo aquilo que ele fez com este propósito lá em 2 Crônicas, do capítulo 29 ao 32, descreve tudo aquilo que o rei Ezequias fez. E eu até convido você a fazer essa leitura depois com mais calma, com mais atenção, e você vai perceber que é empolgante. Tudo aquilo que o rei Ezequias realizou, tudo aquilo que ele conquistou, porque ele teve coragem para mudar. Percebeu que as coisas não estavam boas e ele disse: não dá para continuar nesse caminho. Precisamos de uma mudança de direção, de rumo. Precisamos voltar para Deus. E nós então, já que não podemos ler todo o texto, o nosso tempo é bem limitado, vamos pelo menos destacar algumas destas coisas. Talvez apenas dar um gostinho de tudo aquilo que ele experimentou. 2 Crônicas 29, versículos de 2 a 11, diz assim: fez o rei Ezequias o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi seu pai. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as separou. Você notou? No primeiro ano, no primeiro mês, ou seja, ele tinha acabado de começar a reinar. Normalmente, quando alguém assume uma posição de liderança, antes de tomar qualquer decisão radical, ele dá um tempinho para as pessoas se acostumarem com ele, com seus pensamentos, para só depois propor algo tão radical quanto fez Ezequias. Mas Ezequias confiava em Deus, e essa confiança o levou a tomar uma decisão radical, uma mudança na sua vida. Ele teve coragem para tomar essa decisão logo no início do seu reinado, no primeiro mês. E a primeira coisa que ele fez foi abrir as portas da casa de Deus, que até então estavam fechadas. Ele trouxe os sacerdotes, os levitas, e ajuntou-os na praça oriental. Ele os trouxe porque o seu pai havia expulsado todos os sacerdotes da casa de Deus e mandado os levitas para fora. Ele tinha rompido definitivamente com Deus. Não queria mais saber das coisas de Deus, não queria mais saber qual era a vontade de Deus. Então ele evitou o contato com o povo que seguia e temia a Deus, os sacerdotes e os levitas. Mas agora, Ezequias
que percebeu que uma mudança precisa ser realizada na vida do seu povo, na sua própria vida, ele então decide mudar. E essa mudança incluía abrir a porta da casa de Deus e trazer de volta aqueles que temiam a Deus, para juntos adorarem ao Senhor. Então, versículo 5 de 2 Crônicas 29, ele se volta para os levitas e diz: ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais. Tirai do santuário a imundícia, tudo aquilo que não prestava, joga fora. E olha, se tratando de mudança, nós sabemos que não é fácil. Jogar fora alguma coisa pelo qual temos algum apego emocional, não é fácil. Gostamos tanto daquilo, mas se não é bom, disse o rei Ezequias, joga fora, lança fora. Se queremos servir a Deus, precisamos realmente mudar todos os nossos costumes, e essa mudança precisa ser radical. Versículo 6, então ele diz: por que precisavam mudar? Porque nossos pais prevaricaram e fizeram o que era mal perante o Senhor nosso Deus, e o deixaram. Desviaram o seu rosto do tabernáculo, ou do tabernáculo do Senhor, e lhe voltaram as costas. Também fecharam as portas do pórtico, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso, nem ofereceram holocausto nos santuários ao Deus de Israel. Pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou ao terror, ao espanto, aos assobios, como vós o estáis vendo com os próprios olhos. Porque eis que nossos pais caíram à espada, e por isso nossos filhos, nossas filhas e nossas mulheres estiveram em cativeiro. É interessante ler essa passagem, e é interessante notar como a palavra de Deus ela é precisa e atual. Porque se não soubesse que se tratava da história de Israel, do tempo do rei Ezequias, poderia facilmente dizer que isso é um registro daquilo que nós estamos vivendo hoje. As portas da casa de Deus fechadas, e agora o mundo inteiro experimentando da ira de Deus. O terror, o assombro, o espanto, os assobios, todo mundo apavorado. E como descreve aqui, cativos, porque estamos encarcerados dentro de nossas próprias casas. Como é atual a palavra de Deus. Ezequias percebeu que este mal estava tomando conta do seu povo, mas o povo não enxergava. Então, para romper com tudo isso, era necessário uma mudança. E era necessário coragem para estabelecer uma mudança diante de um quadro como este. Ezequias teve coragem, e o verso 10 confirma isso. Ele disse assim: agora estou resolvido a fazer aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Agora eu estou decidido. A fé do rei Ezequias fez com que ele declarasse diante de toda a sua nação que a mudança ia começar na sua vida. Ele estava decidido. Era necessário muita coragem para escolher mudar num momento tão difícil. Era necessário muita coragem para ir contra o fluxo de toda a nação que já estava acostumada, acomodada a servir a outros deuses e ver as portas da casa de Deus fechada. O rei Ezequias estava aqui mostrando toda a sua determinação, a sua fé, a sua confiança em Deus. Dizia para o seu coração que algo precisava mudar e precisava começar essa mudança no relacionamento com Deus. Então, versículo 11, ele lança esse desafio para toda a nação: filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estardes diante dele, para o servirdes, para serdes seus ministros e queimardes incenso. Agora entendam, Deus escolheu vocês. Escolheu vocês para andarem na sua presença, estarem diante dele. Escolheu você para servirem ao Senhor, para serem seus ministros e para o adorar. Aqui está a declaração de um rei que estava decidido a haver mudança na história da sua nação. Haver diferença. A enfrentar o desafio de mudar, para não permanecer igual àquilo que já vinha sendo praticado por muitos e muitos anos.
Isso nos faz ver como foi destemida a fé do rei Ezequias. Destemida. Não significa que ele não teve receio a princípio, ou talvez ele não tenha pensado por alguns instantes o que o povo vai pensar de mim se eu tomar essa decisão. Não, porque coragem não é ausência de medo. Coragem é a capacidade de enfrentar o medo, o temor, o preconceito ou os possíveis prejuízos. Ele encarou isso de frente. Ele foi adiante. Ele decidiu que precisava mudar. Então o rei Ezequias nos mostra uma fé destemida, porque ele teve coragem para mudar. O rei Ezequias teve uma fé destemida, porque além de ter coragem para mudar, ele também teve coragem para lutar. O rei Ezequias, motivado por essa fé destemida, teve coragem não apenas para determinar uma virada no rumo da sua vida, ou uma virada, uma guinada na história da sua nação. Mas agora ele também precisava de muita coragem, muito mais coragem, para enfrentar o mal que estava diante dos seus olhos. O mal promovido pelo seu pai, que havia expulsado os sacerdotes, os levitas e fechado as portas do templo. O mal promovido pela nação, que agora adorava todo tipo de imagem, de estátua, de deuses, e que tinha adotado isso como uma tradição, um costume, a idolatria como um hábito. Não é fácil mudar hábitos. Não é fácil mudar quem as pessoas são e o que elas se tornaram. Mas agora Ezequias estava disposto, motivado pela sua fé destemida. Ele estava tendo coragem para enfrentar todas essas situações. Todo o mal promovido ao longo dos séculos pelos erros dos reis anteriores e agora pelo erro da sua própria nação, que havia se tornado uma nação idólatra. Ele estava também tendo coragem para enfrentar o mal que assolava o mundo da sua época. Aquela submissão ao governo de um império cujo rei se considerava o próprio Deus. Se você leu com atenção 2 Reis 18, você vai ver que Rabsaque, o comandante do exército da Síria, quando vai falar com o rei Ezequias ou com seus liderados, ele fala que ele vem em nome do Rei Supremo, o soberano Senhor de toda a terra. Era assim que se declarava o rei da Síria, como se ele mesmo fosse o próprio Deus. O rei Ezequias olhou para toda essa situação no qual ele estava envolvido e decidiu, motivado pela sua fé, que não podia mais aceitar estas coisas. Não podia mais aceitar tudo isso. Então ele estava disposto a enfrentar, lutar por aquilo que ele acreditava. Parece até que ele era um homem à frente do seu tempo, porque é como se ele estivesse ouvindo a exortação de Judas, no versículo 3, que exorta os cristãos a batalharem pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Porque aqui estava Ezequias, o rei Ezequias, motivado por uma fé destemida, corajosa, obtendo coragem para lutar, para defender aquilo que ele acreditava. Ele não podia mais aceitar esse mal dentro da sua nação. O mal que seu pai promoveu, ou o mal que haviam promovido o seu próprio povo, ou o mal promovido pelo rei da Síria. Não, ele não aceitava mais isso. Ele estava disposto a dizer: basta, chega, não quero mais. E se você já teve que passar por essa situação, sabe que isso exige muita coragem. Contrariar o senso comum, aquele pensamento que as pessoas têm de que time que está vencendo não se mexe. Ou porque mexer no que está dando certo até agora. Não, a fé do rei Ezequias exigia dele não apenas uma mudança, mas coragem para enfrentar todas estas coisas.
coragem para reconhecer que seu pai errou e algo precisava ser feito, abrir de novo as portas, restaurar o templo e a adoração a Deus. E é impressionante que o primeiro culto especial que ele iniciou foi a Páscoa, a adoração da Páscoa, celebrando a libertação do povo de Israel e a adoração voltada totalmente para Deus. 2 Reis 18, versículo 4 e o versículo 7, descreve como ele levou a sua fé adiante. Não era apenas algo que ele professava com os lábios, era algo que ele estava praticando. Porque a fé sem as obras, ela é morta. E o rei Ezequias entendia perfeitamente isso. Então o versículo 4 diz assim: removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo os postes ídolos, e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neus-Tã. Você consegue perceber como a fé destemida do rei Ezequias determinou para ele que ele tinha que ter coragem de romper com os costumes antigos, com a tradição dos povos, com a tradição da sua nação? Quase 1000 anos eles adoravam aquela serpente de bronze e ele mandou destruir por completo. Destruiu tudo, pôs tudo abaixo. A partir de agora vamos começar do zero. Vamos recomeçar. Ele abriu de novo as portas do templo, contrariando o decreto do rei, o seu pai. E o versículo 7 então diz que assim foi o Senhor com ele por onde quer que saía, e por isso lograva bom êxito. E diante disso tudo, motivado por essa confiança em Deus e pela maneira como Deus agia na sua vida, ele rebelou-se contra o rei da Síria e não o serviu. Ele entendeu que não dava para servir a dois senhores. Ou ele ia continuar servindo e obedecendo esse rei que havia determinado que ele não podia mais adorar a Deus, ou ele ia adorar o Senhor. Uma escolha precisava ser feita. Então ele decidiu rebelar-se contra o rei da Síria. Não era fácil, porque o rei da Síria já havia conquistado muitos reinos e muitas nações. E aqui é como se ele estivesse nadando contra a correnteza. E talvez por alguns instantes imaginando como imaginou Elias: está sozinho. Só eu restei dos teus profetas, só eu restei dos teus servos. Porque na época de Elias o povo de Israel também estava adorando a outros deuses. E ele chegou a dizer: só eu permaneci. E Deus precisou lhe mostrar que ele não estava sozinho. E talvez o mesmo tenha acontecido com o rei Ezequias. Mas isso só aconteceu porque o rei Ezequias estava determinado a lutar por aquilo que ele acreditava. Lutar por aquilo que ele acreditava. Defender a sua fé. O rei Ezequias foi realmente um homem de coragem. Teve uma fé inigualável em Deus. Não houve ninguém semelhante a ele, nem antes e nem depois, porque essa fé destemida que ele tinha o levou a ter coragem para mudar, romper com o passado e dar uma guinada na história da sua vida. A fé destemida que ele teve lhe deu coragem para enfrentar, lutar, para defender a sua fé. Contra os erros praticados pelo seu pai, lutar contra os erros praticados pela sua nação, contra o erro de se submeter a um rei que não temia a Deus. Ele teve coragem para mudar. Ele teve coragem para lutar. E ele teve coragem para perseverar. Perseverar significa manter-se firme, não desistir, mas resistir.
A decisão do rei Ezequias de mudar e de lutar para defender a sua fé contra o erro incomodou muito os seus adversários. É incrível quando nós tomamos a decisão de fazer a vontade de Deus e escolher aquilo que é certo, sempre se levantam os inimigos. Os adversários começam a brotar de todos os lados. Então, motivados pelas decisões do rei Ezequias, o rei da Síria marchou com um grande exército contra Jerusalém. O propósito era fazer o rei Ezequias recuar, abandonar a sua fé. Pode acreditar nisso. Quando qualquer servo de Deus decide mudar e lutar contra aquilo que está errado na sua vida ou na vida da sua igreja, o inimigo sempre se levantará para tentar nos fazer desistir, para tentar nos desanimar, para tentar fazer com que abandonemos a nossa fé. Foi assim que agiu o comandante do exército da Síria. Ele tentou colocar em dúvidas a fé do rei Ezequias, como fazem todos aqueles que se levantam como inimigos dos servos de Deus. No versículo 19 diz assim: Rabsaque lhes disse: dizei a Ezequias, assim diz o sumo rei, o rei da Síria, que confiança é essa em que te estribas? Eles vão tentar colocar dúvida. Que confiança é essa? Você está confiando em quê? Está se apoiando em quê? Você acha mesmo que Deus pode livrar você? Guardar você de todo esse mal? Não viu o que nós fizemos a todas as nações? Onde está a sua confiança? Você não acha que está sendo tolo? O comandante do exército da Síria tentou desmotivar o rei Ezequias na decisão que havia tomado de confiar plenamente em Deus. Estava tentando levá-lo a abandonar a sua fé. Então ele começou a colocar em dúvidas no que ele estava confiando. Você não acha que é tolice seguir por esse caminho? Não apenas tentou colocar em dúvidas a fé do rei Ezequias, mas também fez questão de enfatizar o tamanho das dificuldades que ele estava para enfrentar. Versículo 20 até o 24 ele diz assim: Rabsaque, aquele que foi enviado pelo rei da Síria: bem posso dizer-te que teu conselho e poder para a guerra não passam de palavras vãs. Em que, pois, agora confias para te rebelares contra mim? Em outras palavras, você ainda não percebeu, Ezequias? Você é fraco demais. Não tem poder nenhum contra nós. E assim, os inimigos tentam mostrar o tamanho das dificuldades. Olha o tamanho do meu exército. Ninguém pode te ajudar. Versículo 21. Confias no Egito? Esse bordão de cana esmagada, o qual, se alguém nele apoiasse, lhe entrará pela mão e a transpassará? Assim é Faraó, rei do Egito, para com todos os que nele confiam. Em outras palavras, você está pensando que pode confiar no Egito? Pode se preparar. Todos que tentaram confiar no rei do Egito se arrependeram, porque ele os traiu. E vai fazer o mesmo com você se você estiver confiando neles. E assim o inimigo prossegue tentando mostrar as dificuldades. Ou seja, você não vai ter ajuda de ninguém, você vai estar sozinho. Você é fraco, vai estar sozinho nessa empreitada. O teu próprio Deus te abandonou. Versículo 22. Mas se me dizeis, confiamos no Senhor nosso Deus,
Não é esse aquele cujos altos e altares Ezequias se moveu, dizendo: ajudai a Jerusalém, perante este altar adorareis em Jerusalém? Em outras palavras, Deus já te abandonou, você destruiu todos os altares. Tinha muitos deuses a quem você podia recorrer, mas agora não tem nenhum. Todos te abandonaram. Então Deus te abandonou. Olha como você está hoje. Perceba que você está sozinho. É assim que o inimigo vai atacar as nossas consciências. Era desta maneira que, de forma sorrateira, estava tentando encorajar o rei Ezequias a abandonar sua fé. Primeiro colocando dúvidas, depois mostrando o tamanho das dificuldades. Ele era fraco, ninguém iria ajudá-lo, estava abandonado por Deus e a sua realidade era muito triste. Eles eram pequenos demais contra um grande exército. Versículo 23, ele chega a debochar do rei Ezequias, dizendo: ora, empenha-te com meu senhor, rei da Síria, e dá-te-ei 2.000 cavalos, se da tua parte achares cavaleiros para montar. Ou seja, pede emprestado, eu empresto para você 2.000 cavalos, se tiver aí, no meio do teu povo, 2.000 homens que possam montar. Como, pois, você se atreve a se levantar contra nós, se não podes afugentar um só capitão dos menores dos servos de meu senhor? Confias no Egito, por causa dos carros e cavaleiros? Acaso subiu agora sem o Senhor contra este lugar, para o destruir? Pois o Senhor mesmo me disse: sobe contra a terra e a destrói. Em outras palavras, ele está dizendo: eu vim em ordem de Deus e vou destruir vocês. Estava tentando implantar o medo, apavorar o rei e aquela nação, toda a nação de Israel, desviando o foco, tentando fazer com que eles apenas olhassem para as dificuldades e se esquecessem do que o rei estava dizendo: vamos confiar em Deus, vamos confiar em Deus. Enquanto o rei Ezequias dizia: vamos confiar em Deus, o comandante do exército da Síria dizia: olha para as dificuldades, olha para tudo que está acontecendo no mundo ao seu redor, se apavore, tenha medo, ninguém vai poder te ajudar agora. Então, como uma última investida, eles começam a diminuir o rei Ezequias, colocando em dúvida a sua capacidade de liderar sabiamente o povo de Israel. E se tem uma coisa que deixa a gente abalado, é quando as pessoas colocam em dúvida a capacitação de Deus em nossas vidas para fazer a sua vontade. Aqui o rei Ezequias foi chamado de irresponsável, o rei Ezequias foi chamado de imprudente, o rei Ezequias foi chamado de egoísta. Irresponsável porque estava levando o povo a se rebelar contra uma nação mais forte e mais poderosa do que eles. Egoísta porque não considerou o melhor para o povo, segundo Rabsaqué. Você pode ler isso depois, do versículo 26 em diante, quando ele fala para a nação e diz: façam as pazes conosco, nós queremos o vosso bem, vamos levar vocês só para uma outra terra, para dar algo melhor para vocês. Ezequias não está pensando no bem de vocês. Se vocês não se renderem agora, vocês serão destruídos. Então não ouçam o rei Ezequias, ele não sabe o que está fazendo. Ele está sendo irresponsável, ele está sendo egoísta, está pensando apenas no seu bem. Ele está sendo imprudente, ele destruiu todos os deuses e não percebeu que não teve Deus nenhum que pôde livrar a nação de nossas mãos. Se não teve nenhum Deus que pôde livrar nenhuma nação das nossas mãos, também não haverá Deus que possa livrar vocês das nossas mãos. Foi assim que o inimigo, de forma bem sagaz, estava fazendo tudo para tentar levar o rei Ezequias a desistir. Mas como nós já sabemos, a fé do rei Ezequias era uma fé destemida. Ele não se deixou abalar por aquilo que estava ouvindo. Ele escolheu e teve coragem para permanecer firme. E você diz: como nós notamos que ele permaneceu firme?
Versículo 36, diz assim: calou-se, porém, o povo e não lhe respondeu palavra, porque assim lhe havia ordenado o rei, dizendo: não lhes respondereis. O povo todo se calou. E por que se calou? Porque deixou a resposta nas mãos de Deus. Parece até que o rei Ezequias se lembrou daquilo que Moisés disse para a nação de Israel, quando estava naquele aperto, fugindo de Faraó: aquietai-vos e vede o livramento do Senhor. Calma, não precisa ficar desesperado. Deus está do nosso lado. Ao invés de perder tempo, o rei Ezequias, ao invés de ele perder tempo olhando para as dificuldades, ele continuou olhando para cima, lembrando que não importa quão grandes sejam os obstáculos ou os inimigos ao nosso redor, quão poderosos eles sejam, o nosso Deus, ele ainda é maior do que tudo isso, maior do que qualquer um deles, e ele está do nosso lado. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ou como disse Davi: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Deus é mais poderoso do que qualquer inimigo que possa se levantar contra você. Então, digo a você, permaneça firme. Foi o que fez o rei Ezequias. Ele permaneceu firme. Então, que lição nós podemos extrair daqui? É que Deus espera de você e espera de mim que tenhamos uma fé destemida, como a fé do rei Ezequias. Sim, porque o justo viverá pela fé, e se ele retroceder, nele não se compraz a minha alma. Quer deixar Deus feliz? Então viva pela fé, como viveu o rei Ezequias. Uma fé corajosa para mudar o que precisa ser mudado na sua vida. Uma fé corajosa para lutar em defesa da sua fé. Quando você perceber os erros ao seu redor, se coloque como oposição. Eu creio no Deus vivo e poderoso. Ele está comigo. E quando o inimigo estiver tentando convencer você de que não vale a pena confiar em Deus, então tenha a fé destemida que teve o rei Ezequias, para permanecer firme, para perseverar, esperando a resposta de Deus. Que Deus nos ajude a seguirmos este bom exemplo e temos uma fé tão destemida quanto a fé do rei Ezequias. Que Deus nos abençoe.